dias dos ácidos. Vamos ler o versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos ler todo mundo junto? No tempo 3, o verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repita esta frase comigo. Pedro era guardado. Agora olha para o teu irmão e fala assim, ó, Pedro estava guardado. Podemos assentar, glória. Eu sinto que Deus está dentro desta casa. O pregador pregar é uma forma de Deus falar com a igreja. Só que se Deus não quiser usar o pregador, Ele não usa. Por quê? Porque a glória de Deus já está aqui dentro. A glória de Deus já está aqui. Isso aqui quebra muitas pessoas no meio. Principalmente aqueles que assim, ó, se eu não pregar, a glória não desce, se eu não cantar, a glória não desce, se eu não tocar, a glória não, nada disso. A glória desce comigo pregando ou sem eu pregando. Aleluia. Às vezes, glória a Deus, ele inibe alguma coisa dentro de nós. Você sabia que no final do texto onde nós lemos, diz, por Herodes não dar glória a Deus, ele foi comido de bicho. Aqui já quebra o paradigma desses crentes que é assim, ó, eu não gosto de dar glória, eu não quero dar glória, eu não vou dar glória. Eu sempre falo isso na igreja, que eu não tenho problema de você não dar glória a Deus aqui. O meu problema é depois que acaba o culto. Porque às vezes dentro do culto parece mais caro, mas acaba o culto, não para. Não para. Só que eu não sou bobo, eu fico de olho. Presbiteriano, bobo é quem se engana no meu olhar. Que às vezes eu estou olhando para o Senhor, mas eu estou olhando para o Ney. Às vezes eu estou olhando para o Ney, eu estou olhando para o Emerson. Eu já sei que você está me olhando daquele jeitão. Mas a minha preocupação, igreja, aprenda isso, jovens, adultos, crianças, adolescentes. A minha preocupação é em relação à igreja da glória a Deus. Uma vez eu entrei tão triste dentro da igreja, mas tão triste, porque aqui, irmão, se perguntar, eu sei que todos vão levantar a mão e vai falar, esse dia já me pegou. Sabe aquele dia que você não
não tava ninguém. Era eu. Só que eu entrei dentro da igreja e descobri uma coisa nesse dia. Eu entrei, tomei minha cadeira, sentei. Só que dentro de mim já estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um incentivo de uma coisa só. É só aí mesmo, é da glória a Deus. Aí eu tentei, irmão, segurar no último, no culto. Só que o meu coração começou. Porque o que estava dentro de mim era mais forte do que a minha carne. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito já está. O Espírito já está. Mas a nossa carne é fraca. Só que se você se render ao Espírito, a tua carne não vai aguentar a glória de Deus. Então, Caetano, eu aprendi que eu sei que tem pessoas que estão numa situação tão difícil que não conseguem dar glória a Deus. Não consegue, não adianta. Você pode falar, põe a mão no ombro, chacoalha, ela vai ficar mais brava ainda. Sabe por quê? É dois tipos de espiritual. É o demônio que não deixa a igreja adorar, e é o Espírito Santo que te incentiva a glorificar, irmãos. Eu vou falar porque a rainha deu glória a Deus, me incentivou, irmãos. Oh, glória. Enquanto tem uns que não gostam de dar glória a Deus, tem uns que amam a glória a Deus. Só que teve um homem que ele foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Você sabia, irmãos, que se você não dá glória a Deus, esses bichos que comeram ele, eles vieram de dentro para fora. E o bicho que dá muitas vezes em algumas pessoas dentro da igreja é um bicho de fora. Talvez o olhar não tem foco. Talvez o pregador vai pregar, tem gente que fica assim, ó. Aí vê o irmão, talvez assim, ó. Aí tem uns carnudos, falei carne pura. Só que você já percebeu que quem está falando que é carne não se movimenta. Você já percebeu quem critica é quem não faz nada. Então pega essa senha que eu vou começar a pregar agora. Quando você fazer e alguém estiver incomodado, faz mais. Vamos incomodar. Põe a mão no ombro do teu irmão. Põe, chacoalha ele, chacoalha. Parece que o diabo bateu de frente com a igreja errada essa noite. Muita glória. Irmãos, a Bíblia diz, escute isso agora, que Jesus Cristo, quando ele estava na terra, os discípulos estavam muito seguros. Os discípulos estavam tão firmados que quando surgia um problema na igreja ou no meio dos apóstolos, eles falavam, vamos chamar o mestre. O mestre consegue resolver. Quando alguém estava enfermo, eles falavam desta maneira, o mestre está aqui e ele pode curar. Perceba que enquanto o mestre estava na terra, ele estava jogando a responsabilidade para Jesus. Só que Jesus disse que ele veio para a terra, mas ele não era desta terra. E eu ouvi a nossa irmã missionária Mariana falando do 70, e eu podia entender que a mensagem que Deus quer
com você é que muitas das vezes as pessoas que estão te dando tanta segurança, Deus vai ter que tirar perto de você, para você conseguir se sentir mais seguro em você mesmo. Olha o que está acontecendo no texto. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegasse o teu dia de ser crucificado, de ser pendurado no madeiro e de se despedir dos seus discípulos e ser levado ao céu. Nesse momento, a terra é dominada pelo poder humano. O poder de Roma começa a tomar conta. E o que está acontecendo neste momento? O rei Herodes começou a perseguir a igreja, e a perseguição da igreja fez com que os discípulos começassem a se sentir que eles, ou dentro deles, estaria a ajuda que eles precisavam. Parece que eu vejo uma despertação dentro dos discípulos, do tipo, quando Herodes, ele começa a perseguir a igreja, ele começa a humilhar a igreja. Perceba-se que a notícia é de morte. A Bíblia diz que ele prende a Tiago e ele mata Tiago à espada. A Bíblia Sagrada diz que esse Herodes, ele é o irmão da Herodias, que tiraste também a cabeça de João, a qual colocaste em uma bandeja. Perceba-se que é uma família matadora de crente. Glória! É uma família que o propósito deles era perseguir a igreja. Só que eu fico feliz quando tem perseguição, porque se está perseguindo é sinal que a igreja está evoluindo. Tem crente que carrega o seguinte diálogo, talvez pelo início da sua conversão, e diz assim: quando eu era do mundo, as coisas davam certo. Depois que eu comecei a servir a Deus, tudo começou a dar errado. É um princípio, porque o mestre está bem pertinho de você. Então basta você clamar. Só que o que está acontecendo com a igreja agora é que eles estão sem o mestre na terra. Só que uma coisa Jesus deixou claro. E Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a fortaleza, o Espírito Santo é a realeza, o Espírito Santo é o consolo, o Espírito Santo é dizendo: você não está sozinho. O Espírito Santo está dizendo: eu estou com você. O Espírito Santo é aquele que, mesmo que você se sente só, ele te diz: eu estou aqui do teu lado. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de levantar. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de convencer. O Espírito Santo é aquele que desceu do céu e disse: eu estou habitado entre o meio dos homens. O Espírito Santo é o que dá alegria qual o mundo não pode dar. O Espírito Santo é aquele que, mesmo na tua fraqueza, ele diz: eu te faço forte. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que, mesmo quando você lê a Bíblia no teu quarto e não lembra na hora, ele traz a memória aquilo que você leu. O Espírito Santo é aquele que não vai te abandonar. O amigo abandona, a esposa vai embora, o esposo deixa para lá, mas o Espírito Santo não. Ele diz: eu estou perto, eu estou perto, eu estou perto, eu estou perto, eu estou perto. Agora, é por isso que o Espírito Santo é quem fortalece os discípulos no momento de dor. Você já percebeu que quem tem o Espírito Santo, você não precisa pedir para ele dar glória, levanta a mão, não. Ele já sabe que quem está dentro dele faz sozinho. Ele levanta a mão. Quer ver uma coisa? Quem tem o Espírito Santo, o evangelista Fernando, a coisa é tão séria que até mesmo sem ele querer orar, ele acaba orando. Como? Você se lembra de Daniel, quando ele estava lá dentro da Babilônia? Eles pegaram o Egito, pegaram e fizeram um decreto, e disse assim: que todos aqueles que pegassem orando na lei do Deus de Daniel, ele seria lançado na cova do leão. Agora pega, imagina Daniel
Daniel, sabendo do edito, olha, se você orar, você vai ser lançado na cova do leão. Eu imagino o relógio do tempo e Daniel naquela hora. Como que é, pastor? O edito do homem chegou, foi selado com o anel da terra. Mas você já viu quem gosta de orar? Não tem como. Às vezes alguém vai falar: para de orar, para de gritar, para de fazer. Do mesmo jeito, parece que na tua mente ela não consegue absorver. Os teus ouvidos ouvem, os teus olhos vê, mas o joelho sozinho começa a descer no chão. Eita! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Alguém vai olhar para você e vai falar: caiu, acabou, já era. Aí Deus te chama que nem Samuel, a hora que ninguém vê, é na madrugada. Fala: meu filho, acorda. Por que, Senhor? Porque tem um edito por aí que se você adorar, você é lançado na cova dos leões. Como que é, Deus? É lançado na cova do leão. Eu imagino Daniel, quando chegaram até ele e disseram: Daniel, se você estiver orando, se você estiver buscando, você vai ser lançado na cova do leão. Parece que eu vejo o paletó de Daniel sozinho falando: como que é? Se eu orar, vou para a cova, então vai, joga, 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 Porque lá embaixo, quem é zombador é assim. Quando vê alguém
zombador, que tem nome de. É lógico que grava mesmo, para esses povos aprender a ser crente. Porque tem crente que é zombador, tem crente que é ajudador e tem crente que é escarnecedor. Quem é que escarnece? Eu estou falando crente porque até o diabo é. O único problema dele é que ele não se converte. O crente escarnecedor é aquele que só vive escarnecendo, só em roda de zombaria. O crente que pisa nos outros é aquele que às vezes acha que está de pé, e por ele estar um pouquinho de pé, ele pisa naquele que está um pouquinho abaixo dele. Agora o crente ajudador não é diferente. Olha a situação que colocaram Daniel. Pegaram ele, ataram ele, jogaram ele na onde? Na cova. Diga na onde jogaram Daniel? Na cova. Lembra do zombador? Quero ver agora. Eu quero ver ele sair os tempos da família. Irmão, eu não estava lá, mas eu consigo pelo menos com essa mente de pregador imaginar. Quem confia em Deus é diferente. Eu imagino, por exemplo, assim, Daniel. Aonde tu vai? Na cova do leão. Não tem problema. Porque não pegaram eu fornicando, não pegaram eu adulterando, não pegaram eu mentindo, não pegaram eu roubando, pegaram eu orando. E se pegaram eu orando, eu não estava falando com quem não tem palavra para falar comigo. Eu estava falando com quem é o dono da glória. E o dono da glória, eu acredito que deve ter falado com ele antes. Ó, está chegando uma galera aí na porta, Daniel. Mas faz o seguinte, porque quem tem intimidade com Deus fala, irmãos. Ó, faz o seguinte, Daniel. Eles vão te lançar na cova. Mas fica tranquilo que pela porta que você vai entrar, vai ser a porta que você vai sair. Quando lançaram Daniel na cova, diz a Bíblia que o rei que gostava de festa teve que jejuar. Olha lá onde Deus tocou, no rei. Porque o rei teve que jejuar presbiteriano. Quando o rei está jejuando, ele não come, não bebe, não quer nem festa. Porque o rei sentiu a dor de que muitos irmãos dele não sentiu. Você já percebeu isso? Aí a Bíblia Sagrada diz que lança Daniel desce. Irmãos, eu nunca vi travesseiro tão assim igual o Comfort. Olha o comercial. Mas aqueles leão eu acho que era mais macio do que eu imagino Daniel. Eu imagino Daniel no bichinho lá. Leãozinho, dorme meu filhinho. Leãozinho, dorme meu filhinho. Daqui a pouco eu imagino Daniel ajeitando um para dormir, ajeitando o outro para ser travesseiro. Porque quem entrou com Daniel dentro da cova foi Deus. Pastor Rossi, agora desceu um negócio tão gostoso aqui. Sabe por quê, meu filho? Se lançaram Daniel na cova do leão achando que ele ia morrer, lançaram ele na cova certa, porque o dono do leão não era o rei, era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, para mim encerrar essa primeira parte, quando o dia clareia, chega o rei lá. Daniel responde: eu estou bem, porque o Deus que entrou comigo também diz que vai sair daqui comigo. Oh, glória! Daniel saiu inteiro da cova, sem nenhum arranhão. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que fizeram o decreto não oravam, não jejuava, não fazia nada que agradava a Deus. Então agora a risada se transformou em tristeza. Isso é uma revelação. Porque quando você está mal, seus inimigos, meu irmão, eles se manifestam na alegria. Mas quando você está bem, os teus inimigos têm que saber. Então eles vão se entristecer, porque maior é Deus que está com você, para o altar, comigo. E é Ele mesmo que vai passar com você neste vale que você está passando. E agora encerra o texto. Porque a Bíblia diz que Herodes acaba de prender Tiago
E quando pegaram Pedro e lançaram ele dentro da prisão, a Bíblia Sagrada diz que 4 quartetos de soldados prenderam Pedro, ataram Pedro, e não tinha para onde Pedro escapar, não tinha para onde Pedro fugir. E mais, a sentença era que no outro dia, assim como mataram Tiago à espada, eles iriam matar a Pedro. O problema, irmão, daqui é que matar um ímpio é uma coisa, agora matar um crente é problema com a terra, é problema do céu, é problema com a terra e é problema do céu. Escute. Aleluia, Jesus. Quando mataram Tiago, os judeus se desesperaram, os crentes fugiram, se espalharam, e então Pedro está lá dentro do cárcere. Oh, glória a Deus. Você sabia que tem muita gente agora, enquanto eu estou pregando aqui, que está se arrependendo dentro da cadeia, irmãos? Você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, Deus está me dando uma visão agora? Eu vejo celas fechadas e escuras, e alguém dizendo: Deus tem misericórdia de mim. Porque Pedro, quando estava dentro da prisão, a Bíblia Sagrada diz, irmão, que ele conseguiu dormir. Agora vem você comigo que é crente. Como que dorme? Sabendo que no outro dia tu vai morrer. Como que eu vou conseguir dormir? Mas a Bíblia diz que Pedro dorme. Porque enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja que estava... Glória a Deus! E eu imagino a oração de alguém lá assim: Deus, louvado seja Deus, salva o irmão Pedro. Deus, liberta o irmão Pedro. Parece que eu vejo alguém orando o Salmo 91 dizendo assim: Senhor, o Senhor disse que os teus anjos, o Senhor ia dar ordem ao nosso respeito, Deus. Envia um anjo lá dentro, Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro, rodeado por 16 soldados. Quantos soldados? 16. Vocês lembram que eu falei uma frase para a igreja repetir? Pedro estava preso ou Pedro estava guardado? Guardar é diferente de prender. Prender você não sai. Guardar é alguém dizendo assim: eu tenho um zelo por você, vou te guardar. O que Herodes não sabia, o que os guardas não sabiam, é que Pedro não estava preso, mas Pedro estava guardado. Glória a Deus. Se Pedro estava guardado, aqui tem uma vírgula e me enche de emoção. Quem guardou ele? Você percebeu que no texto diz que Herodes começou a afligir a igreja e começou a prender os crentes e matou Tiago à espada. Mas por que com Pedro está dizendo assim: e enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja estava... É Deus dizendo para a igreja: no momento que você está aqui, eu estou cuidando do teu, eu estou guardando os céus, eu estou guardando. Resumo a história para encerrar. Porque a Bíblia diz que Pedro, quando ele estava preso, lá no céu, está havendo um contato. Como não tinha WhatsApp nem Facebook para mandar um zap, eu tenho certeza que Deus falou assim: ó, chama o anjo. Como que é, mestre? Como que é, Senhor? Chama o anjo. Qual deles? O mensageiro. Para quê? Por que, mestre? Porque hoje ele tem uma missão. Qual é a missão? É de buscar alguém que eu guardei.
dizendo: você está guardado. E tudo que eu guardo, diz o Senhor, uma hora eu tenho que chamar pelo nome. Pastor, como assim, pastor? Tu se lembra daquele enfermo que estava na beira do tanque já há 38 anos? Pelos olhos dele ele estava ele estava sul. Mas para Deus ele falou: tem o dia, tem a hora e tem o momento. Uma vez ao ano as águas vai agitar, porque eu vou falar com o anjo de novo. Anjo, pode descer e agitar as águas. Só que diz que o camarada era coxo, então ele não podia andar. O que ele não podia? Andar. Aí quem aparece para ele? O dono da perna. Eu estou inspirado aqui, irmãos. A Bíblia Sagrada diz também, irmão, que por ele ser coxo, ele não poderia também pular nas águas, porque ele era coxo. E se ele era coxo é porque ele não tinha força. O que ele não tinha? Quem chegou lá? O dono da força. Aí eu consigo entender, irmãos. Se o homem não tinha força na perna, não conseguia andar, eu vejo Deus descendo assim: Jesus, desce. Fala com aquele monstro, porque a perna foi feita para andar. Levanta, anda. Mas ninguém me joga na água, ninguém me põe. Ele falou: hoje não precisa de ninguém, porque é maior que eu é eu mesmo. Levanta, anda. Senhor, eu não tenho nem a muleta aqui. Não tem problema, suas pernas vão andar. A tua perna vai andar, meu filho. A tua perna vai andar. A tua perna vai andar, a tua perna vai. Sabe o que eu entendi? É a mesma coisa que Jesus fez com, que Deus fez com Pedro. Pedro não estava preso, Pedro estava. Tema da mensagem: aquilo que Deus guarda, Ele não perde. Irmãos, se eu estou com os olhos espiritual abertos, eu estou vendo uma cachoeira de água descendo aqui, uma água cristalina, para limpar, para purificar, para libertar, para transformar, para te levantar, para te colocar de pé, para abrir oração, para te dar oração, para colocar clamor no teu coração, para colocar a palavra na hora certa, a sabedoria, a unção, o entendimento, o poder, a força, a sabedoria. Deus vai te encher aqui esta noite. Porque aquilo que Deus guarda, Ele cuida. Aleluia. Quantos não olharam para nós e falaram assim: já era. Esse aí vai morrer no crime ou vai morrer na cadeia. E Deus lá do céu dizendo: o que eu guardo. Ele não morre no crime, ele não morre na cadeia, ele morre para o mundo e nasce para mim. Pedro, vou encerrar agora. Aleluia, glória a Deus. Talvez no consentimento de Pedro, porque também Pedro era um ser humano. O que Pedro era? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que de repente apareceu-lhe um anjo e tocou no lado de Pedro e disse: Pedro, levanta, tome a capa, veste a sandália e siga. Diz o texto que Pedro achava que aquilo era uma visão. Pedro não estava acreditando que aquilo estava acontecendo de verdade. E por ele achar que é uma visão, o anjo toca na junta dele e fala: levanta. Porque hoje não é visão, hoje é realidade. Mas Senhor, e os soldados do lado de fora? Pedro, antes de você abrir os olhos e acordar, Deus já me deu ordem para apanhar eles para dormir. Mas Senhor,
Pedro, fica tranquilo. O dono da porta ainda continua sendo Deus. E se ele abre a porta, ninguém pode fechar. Pedro, fecharam a porta para você, mas eu estou vendo Deus hoje descendo na terra e dizer: eu estou abrindo a porta. Oh glória, oh glória. A Bíblia Sagrada diz que Pedro sai pela porta da frente. Por onde Pedro saiu? Pela porta da frente. Porque tem um segredo. Porque por trás era a parede, do lado era a parede, do outro lado era a parede. Acompanhe esse raciocínio comigo. Atrás era o quê? Parede. Do lado? Parede. Do outro lado? Parede. E na frente tinha uma porta de aço. Na frente era o quê? Porta de aço. Porta de aço significa força. E força quer dizer é imbatível. Porque o rei que fez aquela porta, ele fez para que ninguém fugisse. E não contente com isso, ele diz: eu vou colocar 16 soldados na frente da porta. Isso quer dizer, você não vai escapar daí. Isso é impossível. Para quem? Diga para o homem. Porque para Deus, Deus estava dizendo assim: aquilo que eu guardo, nem porta de ferro consegue segurar. Aleluia! Já era Deus dizendo: agora vai a porta de aço. O que é porta de aço? Está no meu controle, eu abro com um piscar de olho. O que é soldado que está contra você, eu consigo apanhar para dormir. O que é cadeia que está prendendo a tua alegria, a tua felicidade, eu consigo quebrar. Como? Simplesmente basta você adorar. Enquanto você adora, eu cuido. Enquanto você adora, eu guardo. Enquanto você glorifica, eu te protejo. Enquanto você me adora, eu te liberto. Enquanto você me adora, eu te dou vitória. Enquanto você está de pé me adorando, eu estou te guardando. Enquanto você está de pé, a tua casa está de pé, o teu filho está de pé, a tua família está de pé. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, diga para o teu irmão: toda a ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Se a Patrícia levantar para beber mais um copo de água, eu vou pregar mais 2 horas aqui, irmãos. Eu estou inspirado aqui, irmão. É 5 copos d'água e eu pregando. Já me deu uma inspiração no número 5. A Bíblia Sagrada diz que de repente, quando não tinha nada, não tinha ninguém na terra, ele decidiu levantar Abraão. Quem que ele levantou? Ele vos fez uma promessa. O que ele vos fez? Abraão vive, Abraão morre, a promessa ainda não se cumpre. Quem nasce de Isaac, quando Isaac nasce, a promessa ainda está de pé, a promessa está. Quando Isaac morre, quem está no meio, diga Jacó. E de Jacó são nascidos 12 filhos, já estou no 4. E quando nasce 12 filhos, diz que o patriarca, o nosso irmão José está dentro do Egito. Na onde ele está? Porque Deus está dizendo: aquilo que eu guardo até dentro do Egito, eu consigo fazer prosperar. E fala assim: você deu inspiração para o pastor essa noite. Não, fala para ela: você deu inspiração para o pastor essa noite. Porque quando o povo achou que tinha acabado dentro do Egito, Deus decidiu levantar Moisés. Quando Deus levanta Moisés, se Moisés morre, alguém vai dizer: acabou, já era, acabou o ministério, acabou a igreja. Vai sair uma voz dizendo assim: ei, Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora levanta você, vai e passa este Jordão. Você e a minha promessa, você e a minha. Porque aquilo que Deus guarda, a promessa ainda continua de pé. Eu olhei para você essa noite. Aleluia.
que tivesse fluxo de sangue sem parar, ela era tratada como imunda da terra, ela era tratada como imunda na. Você já percebeu que aquilo que é imundo na terra para Deus é precioso? Eu vou encerrar agora, porque Deus já falou com você. Pedro não saiu por trás, nem pelo lado direito, nem pelo lado. Ele saiu pela. Porque Pedro não estava preso, Pedro estava guardado. E aquilo que está guardado, uma hora você tem que abrir a gaveta. É isso mesmo, Pegou, né? Abrir a gaveta. Pegar o que está guardado. Glória a Deus, aleluia. E voltar. Essa porta. Voltar para onde, pastor? Para casa. Porque Pedro não estava preso, Pedro estava. E tudo aquilo que estava guardado ele tinha que voltar para casa. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. E vou encerrar agora. Você já parou para pensar a igreja orando? Porque diz que ele chegou no meio da oração. Porque eu aprendi duas coisas com essa igreja. A primeira coisa é que eles estavam reunidos no mesmo propósito. Eles estavam reunidos no mesmo propósito. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra. Então a Maria estava chorando, o José está todo mundo chorando. Mas alguém está falando assim: Deus, ainda eu te conheço. Glória a Deus. E a tua palavra diz que o Senhor ia dar ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Quando o anjo desce na cadeia e decide tirar Pedro de lá, eu repito dizer isso e insisto nessa frase: ele não saiu por trás, porque quem sai por trás é que está fugindo, quem sai pelo lado é que está pulando o céu, quem sai pelo outro lado é que está pulando o muro. O servo do Senhor não precisa sair por trás nem pelo lado. O servo e a serva do Senhor sempre sai pela porta da frente. Para encerrar, a Bíblia Sagrada diz que quando ele sai no último portão que dava de frente com a rua, o anjo da ordem, aquele portão se abre, presbítero de direito. Não me olhe muito assim, não me empolgue, cara. E quando se abre, ele poderia ter ido para tanto lugar. Ele disse: eu vou para a casa de João Marcos. Quando ele chega na casa que a igreja estava orando, porque ele estava no mesmo propósito. A segunda coisa que eu disse, que duas coisas me chamaram a atenção: que eles estavam reunidos no mesmo propósito, e que tudo que é ligado na terra está ligado no céu. A segunda coisa é que eu creio assim como estava orando lá, porque nós oramos, nós sabemos que ainda que esteja morto, ainda que esteja caído, ainda que esteja afundado, entristecido, amargurado, chorando, gemendo, gritando, uma igreja que ora, Deus está dizendo assim: eu coloco de pé. Eu cesso a dor, eu cesso a lágrima, eu cesso a tristeza, eu cesso a preocupação e começo a trocar, colocando alegria, colocando paz, colocando felicidade, colocando amor. Por quê, pastor? Porque Deus permite nós passar por alguns vales do deserto, para saber que no deserto mesmo, no deserto, Ele não deixou faltar comida, não deixou faltar água, não deixou faltar roupa, não deixou faltar sandália. E se o mar tivesse fechado, Ele fala: vai abrir porque eu estou com Ele, vai abrir porque eu estou com ela. E se o sol estiver muito quente, Ele manda sombra de dia, e se a noite estiver muito frio, Ele manda coluna de fogo de noite, porque já é Deus dizendo para alguém aqui: independente pelo caminho que você foi, Ele está dizendo: você não vai sair por trás, não vai sair por lado, não vai sair por outro, você vai voltar pela porta na frente.
O que me chama a atenção, esse melhor plano é nesse sentido. Glória a Deus. Aleluia. É que quando Pedro chega, ele não arromba a porta. Ele bate na porta. E sai uma moça pequenina por nome de Rode. E quando ela olha, ela se assusta. Por quê? Na mente de algumas pessoas, Pedro já estava morto. Dessa forma. Mas na mente de outros, Pedro estava mais vivo do que nunca. Ela vai correndo e fala: irmãs, o anjo de Pedro está aí fora, o anjo da guarda de Pedro. O que é? Está doido, menino? Pedro estava preso, como é que ele está aqui? Vamos ver! Porque é difícil acreditar em criança às vezes, né? Mas se os grandes não fazerem. Aleluia, Jesus. Aí Deus tem umas crianças aí meio abusadas que vai fazer. Glória a Deus. Vamos lá para tu ver. Quando abre a porta, não, pode ser crente como for, mas que assusta, assusta. Imagina você aqui dentro esperando a causa impossível, de repente bate na porta da igreja. É Deus dizendo: o Deus que você serve não é um Deus pequeno, Eu creio, Pai. é um Deus grande. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pedro aparece em meio à multidão. Eu creio, Senhor. E quando Pedro aparece, vira notícia. Porque aquele que estava preso, agora já não está mais. Ele está solto. E se ele está solto, pastora Thaís, eu entendo que Deus ainda quer usar. Porque se Deus não quisesse usar, se Deus deixava morrer lá dentro. Porque na mentalidade humana, Pedro estava preso. Mas na Bíblia Sagrada está escrito: ele estava guardado. Glória a Deus. E o guardar de Deus, às vezes, tem pessoas que não entendem isso. Às vezes Deus guarda um dentro da casa dele mesmo. Não quero ver ninguém, não quero ficar perto de ninguém, não quero conhecer ninguém. Olha aí, Deus, o mistério, Jesus. Às vezes outro Deus guarda dentro do presídio para não morrer de fome. Às vezes Deus guarda. Não é heresia, não é heresia. Você sabia que tem pessoas que às vezes saem da igreja e voltam a fumar, voltam a beber, faz tudo isso de novo. Olha aí, Jesus. Só que Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu a direção. Agora o ser humano terrestre perde a direção direta. Porque o próprio Cristo disse que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele deixou claro: vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. Se ele está dizendo ir atrás, é porque a ovelha se perde. Ele está dizendo: você que está de pé, vai atrás, busca atrás. Porque eu não sou como o homem. O homem despreza, o homem ignora, o homem rejeita. Eu sou diferente. Enquanto o homem está te desprezando, amigos estão te abandonando, eu estou dizendo: vem para perto. Porque quanto mais perto você vir de mim, mais perto eu vou chegar de você. E quanto mais perto eu estiver de você, eu faço uma proteção maior. Aonde a morte não toca, aonde o inimigo não toca, aonde a depressão não toca, aonde o diabo não toca, aonde a destruição não toca. Por quê, pastor? Se tentar tocar, se levantar 11 mil demônios, eu tenho uma palavra, eu tenho um jeito. Vai cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas a igreja não vai ser atingida, diz o Senhor. Resultado: você está guardado, você está protegido. Quando o coronavírus veio, nós teve que se imunizar de uma vacina.
noite Deus está te imunizando espiritualmente. Porque onde o inimigo te oprimia, Deus está dizendo: agora está com você o poder, agora está com você a glória, agora está com você a unção, agora está com você a palavra, agora está com você a autoridade, agora está com você a liberdade de expressão. Chega de andar de cabeça baixa, porque toda vez que a igreja está andando de cabeça baixa, o diabo está de cabeça erguida. Mas toda vez que a igreja ergue a cabeça, o diabo tem que abaixar dele, porque a igreja ainda está viva. E encerra. Saia desse culto não somente por esses gritos, mas por tudo que você sentiu lá dentro. Porque a palavra diz que ela é penetrante, e ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E quando ela entra, ela penetra. E quando ela penetra, ela divide a alma, a junta e a medula. É Deus dizendo: o que eu coloquei dentro de você, os seus olhos carnais não podem ver, mas os olhos espirituais olham e falam: você está cheio da presença de Deus. Para encerrar, olha o teu irmão e fala: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: sai para fora. Você não nasceu para ser preso, você não nasceu para ser fraco, não nasceu para ser frouxo. Você nasceu para ser mais do que vitorioso naquele que te chamou. Você nasceu, como o próprio salmista Davi diz no Salmo de número 27: eu estou rodeado de inimigos. Tem muitos inimigos ao meu redor, mas ele continua dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E de quem terei medo? Quando os malvados e meus adversários e meus inimigos investirem para comerem as minhas carnes, eles vão tropeçar e vão cair, porque o Senhor dos exércitos está comigo e está conosco. E uma coisa somente eu quero pedir ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender com o Senhor no seu tempo e no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me recolherá, me colocará no oculto do seu tabernáculo, no seu pavilhão, e a minha cabeça será exaltada sobre o redor dos meus inimigos, e os meus pés Ele firmará sobre uma rocha, porque quando alguém quiser me derrubar, o meu pé não está no lodo, não está na lama, ele está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Guarde esta palavra e saia